paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam para todos nós. Eu me chamo Nadá e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia, e nós trabalhamos com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas e os dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determinou o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo o número de 1 a 14. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também receberá orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários que você é membro da Igreja e os Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte, lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtem, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que é muito importante a curtida de vocês. Assim vocês nos ajudam a propagar a palavra do Senhor mais e mais. E também estão fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para oferecer proteção na família, vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. Independente da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignação de cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos desde 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivo, fica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar.
e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 14, pois assim vocês receberão um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, da total liberdade, através do sorteio da total liberdade ao Espírito Santo, o Espírito de verdade, falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aos rebanhos dos escolhidos, o primeiro rebanho, escolhidos de número 11. Escolhidos de número 11, vamos ao livro, e o livro é o livro de 3 João com um capítulo, e vamos à oração. A oração é a oração 5. A oração de número 5. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus e Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça e a alegria da prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Terceira João, com um capítulo. Que contém 15 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Terceira João, para os escolhidos de número 11, que contém 15 versículos. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se encaminhados em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome dos que saíram, nada aceitando dos gentios. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Vamos ao livro para esses escolhidos. Glórias ao Senhor Deus. Primeira Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos ao capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, para os escolhidos de número 14, que contém 16 versículos. 1 Timóteo, capítulo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. Fiel é esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante sobre os honestos hospitaleiros, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não aos pecador, mas amáveis, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se soberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Escolhidos de número 13, vamos aos escolhidos de número 13, vamos ao livro 2 Coríntios, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios. Sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos à oração. A oração é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Segunda Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, para o rebanho dos escolhidos de número 13. O capítulo 8 contém 24 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos. Mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 8, que contém 24 versículos. A coleta para os santos pobres de Judeia. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça do Senhor Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade. Pois segundo as suas poses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiros ao Senhor e depois a nós, pela vontade do Senhor Deus, de maneira que exortamos Tito, que como começou, assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo tendes abundância em fé, em palavra, em conhecimento, em todo zelo, e o vosso amor para conosco, assim também sobressai nesta graça. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8, vamos ao livro para esses escolhidos. Seja você também parte desse rebanho. Efésios, com 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4. Efésios, capítulo 4, que contém 32 versículos. A unidade no corpo de Cristo. Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste, como toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito e do vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida de dom de Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 4, vamos aos escolhidos de número 4, vamos ver o livro para esses rebanhos dos escolhidos de número 4. Você que escolheu ser parte do número 4, o livro é o livro de Eclesiastes, com 12 capítulos.
Eclesiastes, vamos ao capítulo. Capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, vamos à oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração 7. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês deem o joinha de vocês aí, que é muito importante para a gente propagar a palavra do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos. E também que vocês estão fazendo a sua obra para com o Senhor Deus. Santíssimo Senhor Deus é Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do seu ministério dessa tua igreja virtual, @ Igreja dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco vejam a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor, estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eclesiastes capítulo 3, que contém 22 versículos. Glórias e aleluia, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 3, que contém 22 versículos. Tempo para tudo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar tudo e tempo de lhe perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Escolhidos de número 2, vamos aos escolhidos de número 2. E o livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 20. Jó, capítulo 20. Que contém 29 versículos. Zofá. Então Zofá, o Naamatita, respondeu: os meus pensamentos me levam a responder, pois estou grandemente perturbado. Ouvi uma repreensão que me envergonha, e meu próprio espírito me inspira a responder. Não sabe que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos ímpios dura apenas um momento? Ainda que o seu orgulho suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre, e os que viram perguntarão: onde está? Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 9, vamos aos escolhidos de número 9. 2 Samuel, com 24 capítulos. 2 Samuel. Vamos ao capítulo. Capítulo 12. Vamos à oração. A oração é a oração 4.
Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segundo Samuel, capítulo 12, que contém 31 versículos. O profeta Natã repreende Davi. O Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando o viajante ao homem rico, não quis de tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse: Natã, tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos escolhidos de número 5. Mas antes de eu dar início ao sorteio do capítulo desses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte,
pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Sejam todos muito bem-vindos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar continuação ao sorteio. O livro é o capítulo dos rebanhos dos escolhidos de número 5. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Lamentações, vamos ao capítulo. Capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, para os escolhidos de número 5, que contém 22 versículos. Perdão, o capítulo 3 contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou, me fez andar nas trevas e na luz, e não na luz. Deveras volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me com um muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração. Vamos aos escolhidos. Escolhidos de número 6. Vamos ao livro, ao capítulo. Ruth, com 4 capítulos. Vamos à oração. Glórias ao Senhor Deus. Ruth, capítulo 2. Ruth com 4 capítulos. Deixa eu sortear o capítulo do livro de Ruth, que eu não sorteio a oração. Capítulo 2, Ruth, capítulo 2, e a oração também é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração dessa tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa, esse carro, esse veículo. E esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Ruth, capítulo 2, para os escolhidos de número 6, você que escolheu ser parte desse rebanho dos escolhidos de número 6, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2, que contém 23 versículos. Ruth se encontra com Boaz. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse: Noemi, deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos que achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Assim ela se foi. Chegou ao campo e respigava após os ceifeiros. Por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Boaz vinha de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Segundo Boaz, perguntou Boaz ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que voltou com Noemi, do país de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher, juntar espiga por entre os molhos após os ceifeiros.
Ela chegou aqui no início da manhã e está em pé até agora e não se por um pequeno descanso, não há perigo. Escolhido de número 12. Vamos aos escolhidos de número 12. Vamos ao livro e o capítulo para esses escolhidos. 1 João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 João. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, que contém 29 versículos. O mandamento do amor. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o Senhor Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor do Senhor Deus nele, tem-se verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo o mandamento nosso, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Vamos ao livro e o capítulo. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Vamos à oração, que é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiverem, essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, sejam todos livres em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Deuteronômio capítulo 30, para os escolhidos de número 1. O capítulo 30 do livro de Deuteronômio contém 20 versículos. Promessa de redenção. Quando te sobrevierem todas estas bênçãos e maldições que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor, o teu Deus, e te converteres ao Senhor, o teu Deus, tu e teus filhos, de todo o coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje. Então o Senhor, o teu Deus, te fará voltar do teu cativeiro, se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre elas quais te espalhou. Ainda que os teus exilados estejam na extremidade dos céus, de lá juntará o Senhor, o teu Deus, e de lá os trará. O Senhor, o teu Deus, te trará a terra de teus pais, que teus pais possuíram, e a possuirás. Ele te abençoará e a te multiplicarás mais do que a teus pais. O Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. O Senhor, o teu Deus, porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Vamos aos escolhidos. Escolhidos de número 10. Vamos ao livro. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2.
Para os escolhidos de número 10, capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses contém 17 versículos. O anticristo. Ora, irmãos, quanto à vida do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais falsamente de nosso modo de pensar, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama o Senhor Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Senhor Deus, no tempo do Senhor Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda está convosco? E agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, pois já o ministério da injustiça opera somente a um, que agora o detém até que seja afastado. Escolhido de número 7, vamos aos escolhidos de número 7, vamos ao livro, é o capítulo, sejam todos muito bem-vindos. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Glórias ao Senhor Deus. 53, Isaías capítulo 53. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ordena agora que todo espírito imundo, toda depressão, que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas pragas, que todas as suas pragas, maldições, obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Isaías capítulo 53, que contém 12 versículos. Glórias ao Senhor Deus. Isaías 53. Que contém 53, que contém 12 versículos. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentados no sofrimento, comum, de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido do Senhor Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Escolhidos de número 3, vamos aos escolhidos de número 3. Vamos aos escolhidos de número 3, vamos ao livro Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 4.
Malaquias capítulo 4. Gratidão pela presença de todos vocês. Malaquias capítulo 4. Para os escolhidos de número 3, o capítulo 4 contém 6 versículos. O dia do Senhor, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como a palha. E o dia que está para vir o abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, os estatutos e os juízos. Vezes eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Peço que vocês mentalizem o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Enquanto vocês vão mentalizando o número de 1 a 14, eu vou ler um aviso para todos vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para junto conosco nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Vocês mentalizem, vocês escolhem o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa 730 milhões de reais. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem do número 22, entre mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio. Mentalize, escolha o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de 3ª João. Você que mentalizou o número 8, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 4. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 20. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 3. Você que escolheu e mentalizou o número 9, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 2. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 2. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 12, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 53. E você que mentalizou e escolheu o 7, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 4. E eu vou ler mais uma denúncia de número 101. Então o Senhor Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Como o Senhor Jesus, o Cristo, afirmou nessa passagem de João capítulo 8, que é necessário permanecer obedecendo as palavras, mandamentos, doutrinas e ensinamentos do Senhor Jesus, o Cristo, para verdadeiramente se tornar seus discípulos, e somente após isso conhecerá a verdade e será liberto, deixando claro que é necessário iniciativa e perseverança nos caminhos do Senhor Jesus, para receber e desfrutar das bênçãos, promessas e liberdade que o Senhor Jesus conquistou. Você está obedecendo todas as palavras e ensinamentos do Senhor Jesus o Cristo para afirmar que é seu discípulo e está liberto verdadeiramente conhecer a verdade? Conhece a verdade? Muita atenção, se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada, que o segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te apresentando não tem nada sendo questionado por alguma de nossas mais de 100 denúncias, sendo essa denúncia de número 101, que possui um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, vai receber 200 milhões de reais. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 61 das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês mais um aviso para todos que vocês querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão reprisadas, transmitida novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Primeiro eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. A mínima Mateus 16, versículo 24 e 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus.
Eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou 10, 3 João 8, 1 Timóteo 3, o 11, 2 Coríntios 8, 14, Efésios 4, 4, Eclesiastes 3, o 13, Jó capítulo 20, o 6, 2 Samuel 12, o 2, Lamentações 3, o 9, Ruth 2, o 1, 1 João 2, o 3, Deuteronômio 30, o 5, 2 Tessalonicenses 2, o 12, Isaías capítulo 53, o 7, Malaquias capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos, por todos que ficaram aqui. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou repetir para vocês mais um aviso. Muita atenção para todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando, dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias e aleluia. Muita atenção a você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui nos comentários abaixo as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que seja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número
para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e orações, e uma vez por semana orações de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6h48 da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h40 de 48 minutos na @Igemo 318 37 300 e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 e 27 e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de emprego, ser trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês da Espanha, Dinamarca, Paraguai, Colômbia, Turquia, Bangladesh, Inglaterra, vocês da África do Sul, da Angola e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.